Bom dia, tudo bem com vocês? Quero cumprimentar você de casa, primeiramente, que está assistindo a gente aí. Não sei o dia, o horário, enfim. E eu quero cumprimentar você que está aqui hoje no Shopping Genópolis, no Teatro Hall. E eu quero te fazer aí de casa um desafio para que na próxima semana, nas próximas, você possa estar aqui com a gente. Nós nos reunimos todos os sábados, às 11 horas e ao meio-dia, tá bom? Porque a gente possa continuar a trazer essa possibilidade de entender, de aprender, enfim, de conviver na graça de Jesus. A gente agradece as colaborações e se você sente o desejo de colaborar, eu vou te falar que é muito fácil. Você pode fazer o Pix através da chave Pix, que é o seguinte: pix@umlugarcomunidade.com.br. Vou repetir: pix@umlugarcomunidade.com.br. É muito fácil e você vai estar colaborando para que a gente possa manter esse espaço, para que muitas pessoas possam vir, conhecer, dialogar e participar de uma coisa que eu acho que é maravilhosa, principalmente, que é a convivência. E se você quer manter essa convivência ao longo da semana, ter essa experiência continuada, você também pode mantê-la. É só você pegar o seu celular, você baixa o app, tá bom? Comunidade, e lá você vai acompanhando tudo que está acontecendo, as novidades, participar do coral, participar dos PGs, enfim, para que você possa manter essa experiência viva dia a dia da sua semana, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade à série Graça com o pastor Edson, que sinceramente, eu quero te falar que na primeira, que o pastor Marcelo, eu não sei onde ele está, eu vi ele por ali, está ali. Eu achei fantástico, né? E a cada semana tem sido maravilhosa essa experiência. E eu quero convidar você nesse momento para que a gente possa iniciar orando, pedindo a presença do Espírito Santo através da sua graça. Vamos lá? Obrigado, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui mais uma vez para aprender da tua graça e do teu amor. Fica conosco. Amém. A palavra de Deus diz que nós jamais estamos sós. Não importa onde você anda, os lugares onde você pisa, Deus habita em você e Deus estará lá também com você e com as pessoas com as quais você encontrar. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar sobre esse amor que não nos abandona. Nos lugares que eu pisar, com a planta dos teus pés, eu sei e as pessoas que eu tocar com tuas próprias mãos, eu sei que tocarás, por saber que vive em mim, viverei pra ser o que queres de mim. E a palavra está viva. Sós. Não ando só, não ando só, ando em ti. Nos lugares que eu pisar, eu sei. E onde você estiver, em quem você tocar, o Senhor também vai tocar. Com tuas próprias mãos, eu sei que tocarás, por saber que vive em mim.
jamais estamos sós, porque temos um Deus que nos acompanha, que nos guarda, que nos cuida. E é por isso que nós rendemos a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, que nós possamos viver para adorá-lo em nossa vida, nas nossas ações, em tudo que fazemos, em tudo que somos. Mesmo antes do princípio, antes mesmo do existir, no silêncio eterno da imensidão, tu reinavas soberano em poder. Por tua ordem fez-se a vida, E por tua graça, por tua graça veio a ser. O universo inteiro por teu falar. Quem existe para te igualar? Viverei para servir meu louvor. Viverei para tua presença buscar. E nada vai calar. Aos teus pés prostrado quero estar e humilde te adorar. louvamos e adoramos a um Deus que nos dá liberdade total e irrestrita, liberdade para estarmos na presença dEle, com Ele, seguindo os caminhos que Ele deseja que nós sigamos. Mas é o mesmo Deus que diz, se você quiser escolher os seus próprios caminhos, por mais que sejam caminhos ruins e perversos, você é livre para fazê-lo. E esse mesmo Deus que nos dá a liberdade de estar de acordo com a vontade dEle e que nos dá a liberdade de vivermos a vida como quisermos,
é o mesmo Deus que também dá a liberdade de fazermos o caminho de volta, de trazer de volta para casa aqueles que lhe pertencem. E o Senhor trouxe de volta para esse lugar, para a casa dele, as pessoas que são as meninas dos olhos dele. Aquelas que ele diz: vocês são desejáveis, vocês são meus filhos. Eu desejo a todos vocês. Essa canção é para você que um dia se sentiu sozinho demais. Se você se sente esquecido, quem sabe deixado para trás, sequestraram tua paz. Pode ser que não reconheçam teu jeito de amar, a tua cor, tua origem, teu valor. Mas ouça bem, saiba que tua dor não foge aos olhos de quem te amou primeiro. Ouça bem, teu valor está no que ele diz a teu respeito. Menina dos teus olhos, eu sou aquele filho encontrado na estrada, imagem de tua face. Eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê a glória. Ele é o Deus que tudo vê. Se você se sente invisível nas ruas e bares onde vai, e tudo passa devagar, se você grita em silêncio e já não consegue mais dormir, está cansado de fingir, saiba que tua dor não foge aos olhos de quem te amou primeiro. Ouça bem, teu valor está no que ele diz a teu respeito. Menina dos teus olhos, eu sou aquele olhos, eu sou aquele filho encontrado na estrada. Eu
aquele filho encontrado na estrada. Imagem de tua face, eu sou aquele a quem o mundo inteiro vê a glória. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado por sermos, cada um de nós, a imagem da Tua glória. Muito obrigado porque em nós está a Tua glória, a Tua presença, e através de nós também a Tua glória, a Tua presença se manifesta. E agora que mais uma vez vamos estudar a Tua palavra, que a nossa mente, o nosso coração estejam abertos à influência do Teu Espírito. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Bom dia, bom sábado para você que está aqui com a gente no Teatro UOL, no Shopping Pátio de Higienópolis. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que está não sei aonde também assistindo a gente aí pelos canais aí, pelas redes sociais, etc e tal. Nós estamos numa série chamada Graça. É uma série longa, serão 17 episódios dessa série. E é uma série onde a gente vai explorar algumas ideias importantíssimas e estabelecer alguns princípios importantíssimos para a nossa comunidade. Essa série é baseada livremente no livro chamado Widening God's Grace. Gostaram? Minha esposa é professora de inglês, eu não posso errar, né? É um livro escrito pelo Dr. Christopher Hayes e pelo Dr. Richard Hayes. Christopher é o filho e o Richard é o pai. O Christopher é doutor em Antigo Testamento e o Richard é doutor em Novo Testamento. E o Dr. Richard Hayes é um dos nomes mais influentes no estudo do Novo Testamento nas últimas décadas. E, infelizmente, agora em janeiro, ele veio a falecer, dia 3 de janeiro. Então, é um último livro, digamos, que ele oficialmente lançou, foi esse livro. Um livro muito impactante, e no final a gente vai entender por que ele foi tão impactante na vida do próprio Dr. Richard. Então, é uma série bonita, e é uma série que desafia a gente a pensar. Como é uma série longa, às vezes, em um episódio ou outro, você pode se sentir com muitas dúvidas, né? Meio desamparado, talvez. Então, eu te aconselho a assistir os 17 episódios. E eu te dou um outro conselho. Que você assista algumas outras séries que a gente fez nos últimos 2 anos, para você entender alguns dos conceitos que a gente já foi trabalhando e vai continuar trabalhando nessa série também. Então, eu aconselho você a ver a série Excluídos Incluídos. Aconselho você a ver a série A Moabita. Aconselho você a ver a série O Peixe e o Verme. E aconselho você a ver a série Um Deus em Forma Humana. Tá? Todas essas séries elas são muito importantes para vocês entenderem o que a gente está discutindo aqui. No primeiro episódio dessa série, o pastor Marcelo levantou algumas perguntas, alguns ficaram meio desesperados. Mas foi um excelente sermão. Levantou algumas perguntas e estabeleceu um princípio geral importantíssimo para a gente. O princípio de que Deus é bom, de que a criação é boa e Deus sempre age em direção à misericórdia. O segundo sermão, o segundo episódio foi com o pastor Marcos Apolônio e ele trabalhou justamente essa ideia de que a misericórdia de Deus é uma misericórdia sempre inclusiva e sempre em direção à graça, ao perdão. E ele mostrou isso nos primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E hoje a gente vai continuar trabalhando esses livros, mas numa perspectiva, digamos, jurídica, né? Uma perspectiva legal. A gente vai ver algumas leis aí, algumas situações interessantes. Então, se você tem sua Bíblia, ou o aplicativo, ou se você está em casa no computador, abra aí em Números
Números capítulo 27. Números capítulo 27. Esse é um texto que eu gosto muito e, infelizmente, acho que eu nunca tive a chance de trabalhar esse texto mais extensamente com vocês, mas a gente vai trabalhar ele hoje. Tá? Números 27, os primeiros 4 versos dizem assim: aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Réfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes de suas filhas eram Maalá, Noá, Roglá, Milcá e Tirzá. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro, diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Então, aqui essas 5 senhoritas, elas se dirigem até Moisés e os líderes e fazem um pedido, né? Então aqui tem um contexto. Esse contexto aparece em Números capítulo 26. Deus pede para que Moisés faça um grande recenseamento, uma grande contagem dos filhos de Israel e separe essa contagem por tribos. Então vai ter uma longa, extensa lista ali e vários nomes vão aparecer e a total de cada tribo. E lá no capítulo 26, no verso 28 até o 34, vão aparecer os descendentes de Manassés, o total da tribo, e vão aparecer o nome dessas mulheres, dessas filhas de Zelofeade, ali em Números capítulo 26. E qual era o objetivo desse grande recenseamento, dessa grande contagem? Deus mesmo nos diz, no capítulo 26, a partir do verso 52, assim: disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior, deu uma herança maior, e a um clã menor, uma herança menor. Cada um receberá sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por meio de sorteio entre os clãs maiores e menores. Então Deus pede que Moisés recenseie o povo, faça uma contagem de todas as tribos, para dividir a terra prometida que eles iam entrar. E nessa divisão existe um estabelecimento de uma justiça. Um clã maior, com mais pessoas, vai ter uma terra maior. Um clã menor, com menos pessoas, vai ter uma terra menor. Então, uma tribo pequena, ou seja, poucas pessoas, não vão dominar grandes extensões de terra. Se tem muita gente, maior extensão de terra. Se tem pouca gente, menor extensão de terra. É um estabelecimento ali de uma espécie de justiça. Só que acontece que nesse clã de Manassés existia um homem, Zelofeade, que só tinha tido filhas, 5 filhas. E aqui tem um contexto narrativo interessante também. A primeira coisa interessante é essas mulheres, elas são nomeadas aqui 2 vezes, em Números 26 e em Números 27 o nome delas aparece, o que é raro. Geralmente as mulheres não aparecem com os seus nomes. Então esse é um detalhe importantíssimo. E aí essas mulheres, elas se aproximam de Moisés e Eleazar. E aqui também tem um outro detalhe importante, porque o verbo que aparece aqui é o verbo carav, que é o verbo aproximar-se. Só que esse verbo ele tem uma conotação litúrgica, porque dele, por exemplo, se deriva a palavra, o substantivo korban, que é sacrifício. Tá? Então, essa aproximação é uma aproximação litúrgica. E aqui o contexto indica claramente isso, porque elas se aproximam de Moisés, do sacerdote, e também Eleazar, e também dos líderes da Assembleia. Então, ela está realmente aqui, essas mulheres, elas estão se aproximando de uma maneira litúrgica, de uma maneira formal. Tá? Não é uma aproximação social, não é uma conversa ali de boteco. Tá? É um negócio sério que elas estão fazendo aqui. E elas fazem um pedido. Elas dizem: olha, nosso pai não teve filhos, só filhas. Mas a lei que Deus deu a vocês, que vocês disseram para a gente, diz que a terra vai ser dada aos filhos. E aí, como é que a gente faz? E tem um outro detalhe aqui que eu acho muito interessante, que às vezes passa desapercebido. Ela diz assim: nosso pai morreu no deserto, mas ele não estava com a galera de Coré. Ele não fez parte daquela galera de Coré. Mas ele morreu pelo próprio pecado.
Se vocês lembrarem, no livro de Números, a gente tem o relato de duas grandes rebeliões do povo. Duas grandes rebeliões do povo. O povo vivia se rebelando, mas essas duas são rebeliões notáveis, né? Eles reclamavam da água, reclamavam da comida e tal. Mas aqui essas duas rebeliões, em Números capítulo 14 e em Números capítulo 16, são duas rebeliões muito importantes. Números capítulo 13, eles enviam os espias para ver a terra, para olhar a terra, etc. e tal. Vocês lembram mais ou menos da história? São 12 espias que são enviados, esses 12 retornam, e os 12 dizem que a terra é maravilhosa, que a terra mana leite e mel, que a comida, né, tem comida pra caramba, que a terra é fede, blá, 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 blá. E aí 10 deles dizem assim, só que a gente não tem como entrar lá porque a galera é gigante, vai esmagar a gente, já era, vamos voltar para o Egito. E aí 2, Josué e Caleb, dizem assim, não, vamos lá, Deus vai dar terra, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O povo resolve ouvir quem? Os 10. E aí o povo se coloca contra Moisés e Arão, eles pegam em pedras, eles querem apedrejar Moisés e Arão, querem voltar para o Egito e tal. Tem uma grande rebelião ali, uma rebelião tão importante, que Deus mata alguns ali e diz para eles, olha, vocês vão agora peregrinar no deserto por 40 anos, cada ano por um dos dias, que foram 40 dias, que os espias espiaram a terra. E essa geração inteira vai morrer no deserto. E só quem vai entrar na terra, então, né, no caso ainda nesse episódio, Moisés ali, Josué e Caleb e suas famílias. Mas o resto vai todo mundo morrer. E logo na sequência, no capítulo 16, tem uma galera que se revolta contra a liderança de Moisés, que é Coré, Datã e Abirão. Eles falam assim, quem disse que você tem que ser o nosso chefe? Quem apontou? Quem elegeu você como nosso chefe? Isso daí está errado, a gente não reconhece você como nosso chefe. Eles fazem uma revolta ali, levam uma galera também. E aí a situação fica fora de controle e Deus fala para a terra engolir essa galera. E a terra abre a sua boca e engole essa galera. Então são duas grandes revoltas. Cada uma com consequências específicas. Agora, na hora que essas meninas, que essas mulheres, né, essas 5 mulheres, elas vão argumentar diante dessa Assembleia, elas trazem essa história à tona, que eu acho não faz o menor sentido, né? Mas é assim, nosso pai morreu no deserto, mas não foi com a galera de Coré, Datã e Abirão, hein? Ele não estava naquela revolta, como se aquela revolta tivesse sido muito ruim, muito pior. Mas elas falam, ele morreu no deserto, por causa do seu próprio pecado. Então essas mulheres, essas 5 filhas, elas estão dizendo assim, nosso pai era um daqueles descrentes, que duvidou de entrar na Terra Prometida, que não acreditou no relato de Josué e Caleb. E ele morreu no deserto, ele fez parte daquela galera descrente e reclamona. E elas fazem isso reclamando. Eu acho isso curioso. Elas perguntam, por que o nome do nosso pai tem que ser apagado? Ou seja, elas não querem apagar a memória do pai delas, nem pelo que ele fez, nem pela questão da herança da terra. E vejam, essa ideia de a terra passar do pai para o filho, não era só uma coisa de Israel, era uma coisa de toda a Mesopotâmia, de todo o Antigo Oriente próximo. Normal, patriarcalismo. Normal. Tranquilo. Mas essas 5 mulheres, elas vão lá reclamar diante da Assembleia. E aí o texto continua e diz assim, capítulo 27, verso 5. Moisés levou o caso perante o Senhor. E eu acho essa transição, porque na sequência, no verso 6, Deus vai falar. Eu acho essa transição espetacular, só que ela é muito sutil. E ela carrega uma ideia muito importante, mas é muito sutil. Moisés levou o caso diante do Senhor. Moisés não respondeu o caso. Moisés não respondeu à petição daquelas meninas, daquelas mulheres. Não respondeu. Ele levou o caso diante de Deus. Por quê? Quem deu a lei? Deus. Se Deus deu a lei, quem resolve a lei? Deus. Agora, Moisés era o líder de Deus. O que ele podia ter feito? Ô, mulherada, o que aconteceu aí? Feminismo agora? Direitos iguais? Que palhaçada é essa? Fecha a boquinha, volta lá para o fogão de vocês, nem dirigir, vocês sabem. Vai cozinhar lá e para de ficar querendo debater aqui comigo. Eu sou o chefe, pô. Deus mandou, eu estou obedecendo.
Ó, feminismo é do diabo, hein? Negócio de direitos iguais, pô, tá de brincadeira? Essa altura do campeonato? Vai. Deus deu a lei, Deus não muda, é isso aí, tchau. Ou ele podia ter feito outra parada, normal também, levado para a Assembleia, né? Os homens tudo engravatadinho, bonitinho. Só os chefes dos clãs, os homenzão lá. Pessoal, é o seguinte, é uma mulherada aí, vocês já sabem, né? Mulher fala pra caramba, reclamar, não sei o que lá, tal. Querem mudar o negócio. Elas estão sempre insatisfeitas. A mulher nunca está satisfeita. Vieram reclamar. O que vocês acham, Moisés? Pô, essa mulherada é difícil pra caramba mesmo, hein? Então, ó, fala para elas que Deus não vai mudar isso daí não, que é desse jeito e ponto final. E engraçado que ele fez isso em outras situações, tá? Ele não foi falar com Deus em outras situações e tomou posição. E Deus teve que ir lá e falar assim, que negócio é esse? Mas nesse caso, ele leva o assunto diante de Deus. Moisés entende o lugar dele no processo. Moisés entende que o lugar dele não é mediar o cumprimento da lei, não é alterar a lei, não é discutir a lei, não é impor a lei. O processo dele como líder é fazer o quê? Vocês têm uma questão? Deixa eu levar para quem resolve essa questão. Quem que resolve essa questão? É Deus. E aí Deus responde. E a resposta, alguns de vocês conhecem, é maravilhosa. Verso 6. E o Senhor lhe disse, as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes dos pais delas, do pai delas. E lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, dê herança para os irmãos dele. Se não tiver irmãos, o pai. Finalzinho do verso 11, esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus começa a resposta a Moisés dizendo o seguinte, as filhas de Zelofeade têm razão. Elas têm razão no pleito que elas estão fazendo. Então eu vou mudar a parada aqui. A terra não vai passar só para o filho. A terra vai passar também para a filha. E ele muda, ele quebra um paradigma que não era um paradigma só israelita, era um paradigma da região inteira, dos povos todos daquela época. Uma tremenda inovação, que a gente também não se dá conta. Ou seja, não é só o homem que tem direito à terra, é também a mulher. Deus é questionado sobre a lei que ele tinha dado, e ele ouve o questionamento. E ele não somente ouve o questionamento, que ele faz? Ele muda. Realmente, tem uma circunstância que não está prevista na lei. Vocês têm razão. Deixa eu fazer uma adenda aqui, deixa eu fazer uma alteração aqui. Está feita a alteração. E a gente vai ver lá no livro de Josué, que é interessante, Josué capítulo 17, que elas recebem essa terra. Então, Josué capítulo 17, diz assim, estou em Juízes. Josué capítulo 17 diz assim, verso 3 e 4. Zelofeade, porém, filho de Réfer, neto de Gileade, bisneto de Maquia, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes, e aqui ele vai dizer de novo o nome delas, ou seja, 3 vezes o nome delas aparece. Malá, Noá, Roguiá, Milcá e Tirzá. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Nun, e aos líderes, dizendo, o Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seus pais, de acordo com a ordem do Senhor. Então elas recebem essa herança. Agora tem um detalhe curioso do que acontece. A lei é dada, elas reclamam, elas fazem um pedido, Deus muda, faz um adendo, não é só filho, é filha também. Mas no capítulo 36 de Números acontece uma nova parada. O resto da tribo de Manassés fala assim, bom, vem cá, a gente tem um problema que também não foi previsto na lei. E se as filhas de Zelofeade casarem, ou qualquer outra filha casar com alguém de outra tribo? Por exemplo, se eles casarem com a tribo de Judá,
que já tem um monte de gente, já tem um monte de terra. Então a descendência dessas mulheres da tribo de Manassés que casarem com homens de outras tribos, essa terra vai passar para outras tribos. Aí vai ter um problema de acúmulo de terra. Ou seja, a terra de Manassés vai deixar de ser Manassés e vai passar para ser de outras tribos. Então pode ser que através do casamento de homens com mulheres que não tinham irmãos, que uma tribo começa a perder terra para outra tribo. Isso pode ser injusto. Pode criar um problema no futuro. E eles apresentam esse pleito. O que acontece? Chuta. Deus fala assim, é verdade. Faz todo sentido. Essa era uma circunstância que não estava prevista na lei. Vamos ter que fazer um novo adendo. Então é o seguinte, se a filha casar com alguém da tribo, a terra fica na tribo. Mas se não casar com alguém na tribo, não vai poder mudar a terra de tribo. Não vai dar certo. Porque uma tribo vai acumular mais terra que a outra. Não pode. Porque já pensou que podia rolar a galera de uma tribo, sei lá, tribo de Judá, vou dar de novo esse exemplo, a galera da tribo de Judá podia falar assim, vamos botar os nossos caras para casar com a mulherada das outras tribos e daqui a pouco vai ter só terra de Judá. Então Deus fala assim, beleza, vamos fazer um adendo e vamos mudar de novo a parada. Ele muda de novo. E não tem ninguém rasgando as vestes. Meu Deus, Deus mudou. Não. Vamos todo mundo morrer. Não, galera, beleza, tá ok. Resolve o problema. Deus deu uma lei. Deus pensou. Foi questionado. Foi arguído. Mudou. E está tudo resolvido. Não tem nenhum tipo de desespero. Não tem nenhum tipo de problema. As pessoas parecem que naturalmente aceitam. E Moisés não se coloca no lugar de Deus. Moisés não interfere no processo. Moisés aceita. Está tudo tranquilo. Ele entende o papel dele. É interessante que isso vai acontecer em outros momentos na Bíblia. Então, vou dar alguns exemplos, talvez complexos, que a gente muitas vezes não percebe. Mas se você abrir a sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 23, você vai ver que ali tem uma série de leis que Deus está dando ao povo. E uma das primeiras leis que aparece lá no capítulo 23 é o seguinte: nenhum homem que teve o testículo trilhado, ou que teve o testículo esmagado, ou seja, que se tornou eunuco, nenhum eunuco pode pertencer à Assembleia de Deus. Não pode. Não faz parte da Assembleia. Mas a gente sabe que Daniel foi trabalhar na Babilônia na corte, ele se tornou um eunuco, ele respondia ao chefe dos eunucos. E ninguém questiona se Daniel fazia parte da Assembleia de Deus ou não. No mesmo capítulo 23 de Deuteronômio, só para ficar num capítulo, tá? A gente não precisa nem ir para os outros, só para ficar em um. No mesmo capítulo 23 de Deuteronômio diz o seguinte: nenhum moabita ou amonita fará parte da Assembleia do Senhor até tal geração. Mas quando a gente vai ler o livro de Ruth, está dizendo que Ruth era moabita. E você não vê ninguém questionando ao longo do livro se ela podia casar ou não com Boaz por ser moabita. A questão era outra. A questão era se Boaz era o resgatador de direito. E está tudo bem. E Ruth é incluída no processo. Mas a gente tem um caso de que essas mudanças, de que essas alterações causam transtorno, que é o caso de Jonas, por exemplo. Deus fala para Jonas: Jonas, vai pregar em Nínive. E diz para o pessoal de Nínive que eles vão ser destruídos pelo pecado deles. E Jonas não quer ir. A gente descobre o porquê Jonas não quer ir no final do livro. E Jonas vai lá e prega: vocês vão ser destruídos, vocês vão ser destruídos. E no final o pessoal se arrepende e eles não são destruídos. Lembram disso? E aí Jonas fica com raiva e Deus aparece para ele: Jonas, está bravo por quê? Aí o que Jonas responde? É por isso que eu não queria vir, porque eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, de graça, e que o Senhor ia perdoar esse pessoal. Então a gente pega a história de Moisés, o exemplo de Moisés que a gente trabalhou aqui. Deus muda, Moisés está tranquilo.
Moabita, Deus muda, está tranquilo. Você pega vários exemplos desse tipo de inclusão radical de Deus, apesar de existir uma lei, e a galera está de boa, mas no caso de Jonas, não. Jonas é um dos únicos que fica chateado com aquilo, incomodado com aquilo, que quer tomar o lugar de Deus para definir o que pode e o que não pode. E parece que a gente herdou, não foi a sabedoria de Moisés, de Boaz. Não, a gente parece que herdou esse espírito de Jonas. De não entender o nosso lugar e querer a gente dizer como a lei deve ser executada, guardada e assim por diante. E esse é um dos nossos grandes problemas com a lei. A gente acha que a gente entende a lei. E a gente acha que a gente sabe como a lei deve ser guardada e executada e assim por diante. E eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não vou nem falar da tradição cristã, eu vou falar só da tradição judaica que eu conheço melhor. Minha área é estudos judaicos, né? Tem um documento chamado Mishnah, que é um dos documentos mais antigos judaicos, que é uma discussão sobre a guarda da lei. E é grande. São os rabinos discutindo o que era a lei, como guardar a lei e assim por diante. Os 613 mandamentos lá. Mas depois fizeram um livro, um tratado maior, chamado Talmud, já ouviram falar? Que é a discussão da Mishnah. E os rabinos eles vão lá discutir entre eles durante séculos, plural, como guardar as leis. E aí, rabino fulano de tal falou isso, aí veio um rabino ciclano de tal e falou aquilo, aí veio outro e tentou harmonizar os dois, e o outro veio, não, mas Deuteronômio diz um negócio, mas Levítico diz outro, como é que a gente faz para resolver isso daqui? E se você olhar a tradição cristã, cada um vai interpretar as coisas de uma maneira diferente também. Há o espaço para esse tipo de coisa, porque o texto bíblico não é, muitas vezes, dogmático, como a gente acha que ele é. E aí, muitas vezes, o princípio da lei se perde em função de um detalhe da lei. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Talvez a maior parte de vocês entenda de primeira. Talvez outros precisam ler melhor o texto. Mas quando a gente vai para Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, Deus fala lá do sábado, do 7º dia e tal, papapá. E Deus descansa. E quem descansa lá é Deus, não é o ser humano. Porque esse descanso tem a ver com a graça. Que graça? A graça de que um homem recém-criado, de que um homem recém-feito, não precisou trabalhar 6 dias, não precisou fazer nada durante 6 dias, mas pode entrar no descanso de Deus, no 7º dia. E tem alimento que foi dado, e tem a criação que foi feita, e o homem mesmo, o ser humano mesmo, não precisou fazer nada. Ele entra no descanso de Deus. Porque a obra não é dele, a obra é de Deus. Isso está lá em Gênesis 2. E depois, em Hebreus, isso vai ser discutido de novo. Ainda resta um descanso. Quando ele fala ainda resta um descanso, ele fala assim, ainda resta graça. Porque o sábado é criado em função da graça. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Mas aí uma lei estabelecida em Êxodo capítulo 20. E em nenhum lugar dessa lei diz que você descansa. Diz que você não trabalha, porque Deus descansou. Vocês podem ler lá depois. Essa é uma das coisas mais interessantes e importantes de Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Mas aí a gente pega essa expressão, não trabalhará, e a gente esquece que diz assim, não trabalharás nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das suas posses para dentro. E a gente deixa de entender que essa lei está falando de uma igualdade, de não trabalho para todo mundo. Porque todos têm acesso à graça e ao descanso de Deus. E a gente ignora tudo que está escrito ali, a gente fala assim, não trabalharás. E tudo que gira em torno dessa lei passa a girar em torno do quê? Não pode fazer. O que não pode fazer? Não pode dirigir? Não pode andar? Não pode carregar um peso no bolso? Mishnah e Talmud vão discutir isso daí, o que é trabalho, o que não é trabalho, o que pode, o que não pode fazer. E toda a discussão em torno do sábado, na época do Segundo Templo, vai girar em torno do que pode e não pode. Tradição rabínica, tradição judaica. E aí, quando Jesus cura no sábado, o que as pessoas reagem? Como é que os religiosos reagem?
Está errado. É trabalho, é pecado. Por quê? Porque aquilo que era uma lei fundamentada na graça e na misericórdia se transforma em uma lei fundamentada na exclusão, na limitação do não trabalhar. E aí, em Marcos capítulo 2, Jesus dá uma resposta maravilhosa. O que ele diz? Espera aí. Não foi o sábado, não foi o ser humano que foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do ser humano. E eu sou senhor do sábado. O que ele está dizendo? Não é a graça que serve à lei. É a lei que serve à graça. E na nossa mentalidade cristã, a gente inverteu isso. Para a gente, a graça funciona por causa da lei. Então, preciso entender o que é lei e o que é pecado, porque a graça funciona. Mas é o contrário. E Jesus usa o sábado para falar isso, para dizer o quê? Não é a graça que funciona por causa da lei. É a lei que funciona por causa da graça. Isso você precisa entender. E porque a lei funciona por causa da graça, é que eu não posso mudar a lei. É que eu posso ampliar limites. É que eu posso alargar fronteiras da lei para incluir, para trazer. É por isso que Ruth, Moabita, pode vir. É por isso que as filhas de Zelofeade podem vir argumentar. É por isso que aqueles que são trilhados no testículo podem fazer parte. Porque a lei está a serviço da graça e não o contrário. Se a lei está a serviço da graça e não o contrário, é a graça que vale. É a graça que inclui. É a graça que aproxima. É a graça que salva. Agora vejam como esse raciocínio deveria impactar a gente. Há um princípio forte na Bíblia de que a lei é regida pela misericórdia e pela graça. Agora, há um detalhe interessante, e aqui vocês precisam lembrar da série Um Deus em Forma Humana, porque parece que há algum elemento da ação humana que mexe com Deus. Porque há uma lei, mas as filhas de Zelofeade vão reclamar dessa lei, essa lei é mudada. Há uma lei da Moabita, mas Ruth age em favor, com misericórdia, em graça em relação a Noemi, e a lei é mudada. Há um decreto de que Nínive vai ser destruída, mas os ninivitas se arrependem e Deus muda. Parece que há uma ação humana em direção a Deus que mexe com o coração de Deus em direção à misericórdia e à graça. Há alguma coisa que a gente faz em direção a Deus que faz com que Deus olhe e mude em direção à misericórdia e à graça. E esse princípio geral de que tudo funciona por causa da graça, pela graça, para a graça, é o que constitui o cerne do que é a palavra de Deus. Em todos os seus momentos, do início ao fim. A nossa tendência é olhar e falar assim, não. Se tem algum texto que diz isso, 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 acabou, está resolvido. E Deus fala, não é assim. Porque pela graça e pela misericórdia, quem estava longe vai ser aproximado. Quem era estrangeiro vai ser trazido para perto. Quem não era filho vai ser tornado filho. A misericórdia e o amor é aquilo que mexe com o coração de Deus, acima de toda e qualquer coisa, inclusive da lei. Quero nosso Pai e nosso Rei. Por favor, Senhor, nos ajude a ver, a enxergar, a entender que tudo, absolutamente tudo está
a serviço da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor. Nos ajude a entendermos que há alguma coisa na nossa busca por ti, que não importa quem sejamos, onde estejamos, move o teu coração em direção à misericórdia e à graça. Que esse mover, esse teu mover em direção à graça e à misericórdia, seja o nosso mover também, o nosso movimento. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Descubro quem eu sou, tua palavra me diz. Entendo quem eu fui, quem não mais quero seguir, não. Eu sou um pescador, tua palavra me diz. Te sigo aonde for, faço tudo em teu nome. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. Me chama amigo, não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Tu és o bom pastor, tua palavra me diz. Feliz em meio à dor, tua bondade segundo em tudo que eu vivi. Me chama amigo, não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu.
Vamos lá, todo mundo de pé. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Valeu. Bom sábado para vocês, boa semana e até semana que vem.